Foi oferecido para o Gabigol um contrato até o final de 2025 com 50% de aumento. E ele não teria aceitado porque quer mais tempo, né? Bob, vamos imaginar que você seja hoje o gerente de uma padaria. Se você não render, amanhã você vai embora, né? O jogador de futebol, ele tem o contrato do lado dele, né? Antigamente, o clube tinha isso do lado dele. E por isso os clubes muitas vezes cozinhavam os jogadores na hora da renovação. Hoje, o futebol está muito na mão dos jogadores e dos empresários. Saiu da mão dos clubes. Então você vira para um cara que ganha 2 milhões de reais e fala para ele assim, vou te pagar 3 até o final de 2025. Beleza, vai lá, se garante, né? Como qualquer profissional tem que se garantir, banca e depois vai lá e pede 2 anos, 3 anos, troca de clube. Ou seja, o que passa pra gente? Ele quer deitar no contrato. Eu faço 3 anos, 2 milhões, moro no Rio, moro na Barra, tá tudo bem, né? Faço uns golzinhos, se der certo, deu, se não der, tá tudo bem. Então, assim, que absurdo virou isso, né? Porque o seu contrato aqui na 98, Bob, ele é renovado de segunda pra terça, de terça pra quarta, de quarta pra quinta. Porque se você não cumpre o que o Rodrigo acha que você tem que cumprir, amanhã você tá na rua. E é assim que funciona em qualquer lugar. Deu certo, deu. Não deu, não deu. Né? Não adianta, assim, o Rodrigo assinou com o Domênico 2 anos. Beleza, eu vou chegar aqui e você vai falar, e aí, Domênico, sua opinião? Não, eu não quero falar, não. O meu contrato tá assinado com a rádio. Não é assim que funciona, né? Então, mais um exemplo, né, do que virou o futebol. O Gabigol recusou o contrato até o final de 2025 com 50% de aumento com o Flamengo. Muito bem. Fala, chefe. E o recado? Ainda sobre a história do Gabigol, estima-se que o salário dele hoje no Flamengo está entre 1.300.000 e 1,5 milhão. Se fala em 50% de aumento, se ele ganha 1.300.000, ele teria um aumento de mais 650 mil. Misericórdia. Né? Ultrapassaria 2 milhões de reais. Os grandes jogadores do futebol brasileiro hoje, Bob, já estão falando em salários de 2.200.000 reais. Bom. Não, aí eu gostaria de perguntar para vocês. A gente sabe que é uma indústria bilionária, a indústria do futebol. Mas o futebol brasileiro consegue absorver coisas desse tamanho? Não consegue. Definitivamente não consegue. E o Gabigol ainda vai ser julgado na Corte Arbitral do Esporte pelo aquele problema do doping, né? Que ele demorou a fazer e tal. O Flamengo conseguiu uma suspensão da punição que ele recebeu aqui no Brasil, mas ele não está ainda liberado 100%. E fala-se muito que o Cruzeiro também aguarda uma definição dessa questão do julgamento para fazer uma proposta. E mesmo assim, o Gabigol está se sentindo no direito de pedir um contrato de 5 anos, correndo o risco de pegar uma suspensão de 2 anos, né? Ele quer um contrato de 5, mais 2 talvez sem jogar. O futebol brasileiro precisa ter mais responsabilidade. A conta não fecha, né? Se você for pegar os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, não tem nenhum no azul. Nenhum? Não. Todos os clubes devem. E aí você vai pagar um salário de 2 milhões de reais, tá? O clube tá faturando 1,5 bi, como o Flamengo, né? Uhum. Agora talvez seja o único clube, junto com o Palmeiras aí. Mas no dia que não tiver alguém para bancar, no caso do Palmeiras lá, a Leila, né? Todo mundo sabe que ela bota também e tal. Vai fazer o quê? Cara, você joga lá em cima. Hoje qualquer jogador, né? Nota 6, quer ganhar 300 mil reais. E ele tá no direito de querer ganhar 300 mil, Bob. Ele não tá errado não. Se o mercado tá pagando... Isso é que é o detalhe. O problema é quem aceita assinar com um jogador por 300 mil, 3 anos, se aquele cara não vai te dar um retorno financeiro ou técnico. A gente se tem lembra... quem pague. E tem um tanto de gente para receber. A gente se lembra que uma grande virada nessa inflação, né, nessa bolha gigantesca dos números do futebol brasileiro aconteceu com aquela história do time da Parmalat, né? Sim. O futebol brasileiro tinha um determinado perfil e tal, não é que os caras ganhavam mal, nada disso, mas de repente ali
tem a Parmalat bancando o time do Palmeiras, pagando não sei quanto. Então o Corinthians, o cara que joga no Corinthians quer ganhar também. Mas se o cara do Corinthians ganha também, o cara do São Paulo também vai querer. E aí aquilo foi crescendo, e aí se descontrolou e nunca mais foi controlado, né? Nunca mais. E aí o que a gente viu várias vezes foram administrações fazendo dívida para a próxima administração, porque aí o cara sai, deixa a cadeira de presidente como campeão, mas com um buraco que vai dar lá no Japão. Ô Bob, outro dia eu estava lendo uma matéria muito, mas muito interessante com o Pedro Mesquita, se eu não me engano, Pedro Mesquita, que foi da XP, foi um dos diretores da XP e hoje ele está numa empresa que chama Hexa. Ele que intermediou a compra da Associação Cruzeiro pela SAF do Ronaldo Fenômeno. Agora ele está trabalhando na aquisição do Paulista de Jundiaí, um clube que tem uma dívida, se não me engano, de 80 milhões de reais e tem um faturamento, se não me engano, mensal de 2 milhões de reais, alguma coisa assim. E aí o repórter pergunta, né? Por que vocês querem comprar um clube que já deve 80 milhões? Se não me engano, está na 5ª divisão do estado de São Paulo hoje. E vocês querem comprar um clube que tem uma receita baixíssima e tem um negativo enorme. E aí ele fala do negócio que é muito interessante. Ele fala, olha, nenhuma SAF foi criada no Brasil para os donos ficarem ricos, para eles ganharem dinheiro. Pelo contrário, as SAFs elas vão contornar os problemas financeiros e elas também vão viver muitas vezes no vermelho. As SAFs também vão continuar, às vezes, gastando mais do que elas arrecadam. E aí a gente leva um susto, porque a gente sempre ouviu falar que as associações trabalham de forma, às vezes, até irresponsável, gastando muito mais do que podem gerar de recursos e criar essa bola de neve. E que a SAF seria a solução. Então eles perguntaram para o Mesquita, para que então comprar um clube de futebol? Aonde que a pessoa que compra o clube de futebol vai ganhar dinheiro nessa história? Ele falou, olha, quem compra uma SAF está comprando um valor. Isso é como você comprasse um quadro de um grande pintor, um quadro que é uma raridade, disputado. Aquele quadro, ele vai só valorizar, cada vez ele vai ter um valor maior. A SAF, quando um grupo adquire, e ele vai lá, ele trabalha para diminuir o prejuízo, corta as despesas, aumenta a receita, equilibra as finanças do clube, ele passa a ganhar mais títulos, esse clube também passa a ter um valor maior. Ou seja, quando ele for vender, ele vai vender por um valor acima do que ele comprou. Mas definitivamente SAF não significa um clube 100% enxuto e faturando muito mais do que gasta. Eu concordo com você e acrescento um pouco mais. Há interesse político, há interesse de status, há interesse de poder. Sim, então, projeção. Gente, a política e o futebol andam juntas. Há interesses diversos. Eu não sou capaz, obviamente, e seria muito burro, seria uma burrice da minha parte apontar dedos, mas é só a gente fazer uma visão para trás. Quantos dirigentes já foram políticos? Quantos atletas, jogadores, quantas pessoas do meio futebolístico eles já se tornaram políticos? Então, quando uma pessoa adquire, é tudo isso que o Gui disse. Mas não fui eu que disse, tá? Foi o Pedro Mesquita. Você acabou de... Isso, só trazer. Você escutou o que o Pedrinho falou hoje? O Pedrinho disse hoje o seguinte: eu não tô no futebol, e eu acho que aqui ninguém tem dúvida disso, para tirar dinheiro do Cruzeiro. Tá claro, né? Para todo mundo. Claro. O Pedrinho não quer tirar dinheiro do Cruzeiro. Não precisa. E aí eu gosto muito de ler nas entrelinhas. Ele falou assim, muito pelo contrário. E já trocou o assunto. Muito pelo contrário é o seguinte, eu tô no negócio para botar. Sim. Eu não tô para tirar. Isso. E ele falou, ele vem falando, o Cruzeiro não é meu. Eu sou um torcedor que tô representando toda a torcida do Cruzeiro lá dentro hoje. Então assim, a única coisa que explica hoje o camarada botar dinheiro como ele tá botando no Cruzeiro é paixão. Paixão, tem muita coisa. Tem vaidade, poder, política, claro, paixão. Mas assim, vontade como de ver o time bem. negócio, Guilherme, como business, como eu vou colocar aqui, vai entender.
O Ronaldo foi diferente. O Ronaldo ele já fez... entrou sabendo que ia sair, ele já ele botou... comprou na baixa para vender na alta. E foi o que ele entendeu? fez. Ele comprou na baixa e vendeu muito na alta. Pois é. Não vendeu.